Certa tarde, Nasruddin e o amigo estavam tomando um chá, falando sobre o tempo passado, as aventuras da mocidade, os amores. E então, o amigo perguntou: Nasruddin, nunca pensaste em se casar? E Nasruddin deu uma suspirada e disse: Olha, amigo, na juventude procurei a mulher perfeita. Eu fui ao Egito e encontrei uma bela moça com habilidades e um desenvolvimento espiritual extraordinário. Mas ela não dominava as coisas da matéria. Então, em Bagdá, achei uma outra moça. Dominava as coisas do espírito e do corpo, mas não era bonita. Mais adiante, aí sim, ela era bonita, gentil, inteligente e bondosa. Mas então, meu amigo, não casaste com ela? Ah, meu caro, esta moça também procurava o homem perfeito. Que legal. Muito bom. Nasruddin é um sábio. Figura extraordinária, quase mitológica, que traz bom humor há muito tempo. Afinal, dizem que esta lenda viveu no século XIII. De lá para cá, talvez não tenhamos mudado muito, porque não é incomum vermos muitas pessoas, homens e mulheres, procurando fora o que talvez só encontrarão dentro. E você? Aonde está procurando o que deseja? Nossa, que conto, que reflexão, que história, que é muito a cara de Amélia e Alecrim. Esse espaço que está aqui para, junto com você, construir novas significações, novos contextos para a existência da mulher e tudo aquilo que envolve o mundo e o universo feminino. Como, por exemplo, as nossas ideações, a nossa atuação na sociedade, o nosso papel como mães, como empreendedoras, como aprendizes de sempre, os nossos relacionamentos e tudo aquilo que nós entendemos a respeito de nós mesmas, como nos olhamos e como vemos e olhamos outras mulheres. Então, bem-vindas todas que estão aí e que nos acompanham em mais esse episódio de Amélia e Alecrim. E é nesse clima romântico, meninas, será? Acho que sim, né? Romântico que a gente começa hoje. Esse episódio maravilhoso que nós preparamos muito conteúdo para você refletir, é claro. E se você é novo por aqui, a gente tem muita gente chegando, seja muito bem-vindo, então. Nós somos aqui as Três Amélias e você que está aí está convidado a estar conosco, mas para isso a gente precisa que você curta as nossas postagens, curta o nosso perfil, dê like aqui no YouTube, comece a acompanhar, siga ali no Instagram, tudo é Amélia e Alecrim, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então aproveita para ir lá, já vai acompanhando a gente, deixa o seu comentário, interage conosco, a gente fica muito feliz de ler. Eu digo assim, ó, aproveita para dar um pitaco. E tudo que você achar, né, meninas, que tem cara de Amélia e Alecrim, aí você compartilha e coloca nosso arroba ou põe a hashtag aí, de repente, cara de Amélia e Alecrim, que a gente vai colocar no nosso perfil também, porque nós temos a cara de muita coisa, não é? Isso aí, de muitas formas de ser e viver como mulheres. Exato, então aproveita. E hoje, já que falei desse clima romântico, como será o nome do nosso episódio? Vamos colocar aqui na tela. Tcharam! Daqui a pouco aparece, com esses corações energia todos positiva. aqui. Isso! O nome do nosso episódio, o nosso 10º episódio, não é? É Quer Casar Comigo. E quanta coisa nós podemos falar sobre
casamento, sobre relacionamento. Nós conversávamos, nós três, do quanto nós temos bagagens diferentes. A gente sempre fala dessa questão das diferenças, mas cada uma respeitando a sua individualidade, a sua vida. E é algo que, às vezes, a gente brinca com a história da questão do romântico e tudo mais, mas eu vou falar uma coisa, eu sou romântica, eu gosto. Para mim, nunca caiu de moda e tá tudo bem. Mas o pessoal brinca muito com essa história de que agora você tá preso, agora a tua vida tá condenada, que agora, será que é bem assim? A gente vai colocar muito aqui sobre as expectativas da vida a dois, as expectativas dos relacionamentos. E a gente quer, claro, que você também deixe o seu comentário, se você se sentir à vontade para colocar aí alguma experiência sua. Vamos colocar muita caixinha de pergunta, né? Para o pessoal que queira contar aí alguma experiência que viveu, acho que vai ser bem válido. Alguém quer começar a falar, meninas? Aqui? A Kelly tá muito querendo falar agora, né, Kelly? Eu só não sei se eu tenho autorização para falar. Talvez eu tenha problema em casa. Normal, né? Não, brincadeira. Acho que quando falamos de relacionamento, né, talvez venha até a pergunta. E aí, casada, solteira, divorciada, separada ou enrolada? São muitas as nuances, as facetas e os sentimentos que se misturam quando o tema é esse. Então, enquanto seres humanos, somos seres sociais, que necessitamos do contato do outro. E, especialmente na adolescência, nós buscamos um contato um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo. E eu falo em especial da adolescência porque o meu relacionamento começou lá. Então, como comentei em alguns stories, eu estou num relacionamento há 26 anos, há 3 de casório, porque sim, hoje é 17 de julho, é aniversário de casamento. E nem contou! É por isso todos esses corações. Ela não tinha falado para nós. Então, deixa eu contar a história do casamento, né? Nós recebemos a proposta de encaminhar dupla cidadania pela família da minha avó paterna. E a Itália não reconhece uniões estáveis, porque apesar de estarmos há 26 anos juntos, né, entre namoro, noivado, amontoamento de escovas, nós não havíamos comentado ou sentido a necessidade da formalização. E aí veio a questão da dupla cidadania, a Europa só considera casado a pessoa de papel passado. Então, eu disse, olha, querido, se você quiser ir conosco... Terás que casar-me. Terás que casar. Desposar-me. É assim que ele foi pedido em casamento. Aí ele disse, bom, você tem que fazer os papéis, fizemos. Eu entendi que isso era um sim. Então, no meio da pandemia, nós formalizamos a união que há tanto tempo já estava se enrolando. Mas, como eu comentei, né, como a gente sempre fala, eu acho que a instituição casamento, ela é uma construção histórica e cultural. Então, acho que se a gente retomar a Idade Média, né, onde surgiu a ideia do casamento, o casamento como contrato mesmo, para manter a riqueza, para manter poder, os casamentos muito longe de ter um sentimento, né? E a gente perpetuou essa tradição, então a questão do papel passado, ela é muito importante para muitas pessoas. Juridicamente é assim que se reconhece, não só na Europa, mas muita coisa aqui. Mas ela não é apenas isso, né? Acho que o casamento, o relacionamento é muito mais do que isso. Como nós comentamos, não tem uma definição específica, mas é uma construção, é uma vivência, é um estar disponível para crescer junto. Porque muito longe da ideia de que eu estou à procura de alguém que me complete, então talvez o relacionamento seja muito mais uma procura de alguém que suporte ver eu me completar. E que possa também se apropriar deste movimento. Olha, essa situação toda, né, desses relacionamentos, eu acho que ela traz...
é inevitável a gente pensar na ideia da complexidade que é o ser humano, né? Se individualmente nós somos complexos, você imagina num relacionamento a dois, certo? Então, aqui nós estamos falando dessa natureza de relacionamentos, é óbvio, né? Dos relacionamentos amorosos, vamos falar assim. E esses relacionamentos amorosos, eles têm tanta singularidade, tanta especificidade, que eu acho tão difícil a gente dizer o que é bom ou não, sabe? Qual é a melhor maneira de se viver um relacionamento a dois ou não, né? Se é importante o papel ou não, se muito tempo ou pouco tempo, se o relacionamento deu certo ou errado, sabe? Então, eu acho que são coisas assim que vão trazendo toda essa dimensão do quanto é complexo o ser humano individualmente e o quanto isso se potencializa quando nós estamos falando de um relacionamento amoroso, né? De um relacionamento entre duas pessoas. E aí também a situação de que quando esse relacionamento entre duas pessoas se torna um relacionamento entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, vem os filhos, né, gente? Então, assim, são histórias que vão sendo construídas enquanto a gente vive essas histórias. Porque casamento, relacionamento não é matemática, né? Não é matemática. Nunca vai ser 1 mais 1 igual a. Porque esse 1 não é único, né? Ele tem, talvez a gente fala no estar casado, ou estar num relacionamento com mais pensando nos filhos, mas o que veio antes também. A sogra, o sogro, todas as histórias pregressas, elas vão fazer parte desse cotidiano, desse relacionamento novo, desse novo núcleo, né? E como é desafiador equilibrar e lidar com tudo isso. E aí a pergunta é, como fazer isso funcionar? Né? Como fazer dar certo um relacionamento? Ou melhor, o que é um relacionamento que dá certo? Né? Talvez hoje a gente viva diante das situações de muitas pessoas que se descasam, né? Que se divorciam, que se separam, que encerram ciclos de relacionamento. Acredito eu, não fui buscar estatísticas a respeito e nem acho que seja necessário, porque se nós formos ver aqui na mesa, nós já temos mais pessoas que se separaram do que não, né? Mas eu vejo assim que talvez mais do que a estatística, o que está em jogo é a situação do quanto isso se tornou algo muito mais comum, muito mais do cotidiano. Né? Eu entendo que isso vem em decorrência de uma série de situações que são alterações culturais, sociais, econômicas também, né? Que vêm e que fazem com que as pessoas se modifiquem ao longo desse percurso e que, de alguma maneira, construam talvez uma relação menos tolerante, uma relação menos de menor entrega, de menor doação. Então, essas alterações de papéis que a gente vê no papel do que é ser mulher, o que é ser homem, né? Ou do que é estar num relacionamento, eu acredito que isso tem contribuído muito para que os casamentos também não durem mais tanto tempo. Mas isso não quer dizer que eles tenham fracassado. Quer dizer, acho que são todos os fatores, né? E quando... Isso é muito Amélia e Alecrim, né? Porque a vida não se organiza em caixa. Então, quando a gente fala no número expressivo ou no número crescente de divórcios, nós não estamos falando de um aspecto positivo nem negativo. Exato. Porque da mesma forma que nós podemos pensar que talvez o ser humano não esteja mais tão disponível ou tão tolerante a conviver com, talvez também esteja um pouco mais desperto a não suportar certas violências. Isso. Né? Então, tem os dois lados. Porque é isso que eu comentava, né? Essa complexidade que existe no ser humano, ela vai se potencializar dentro de um relacionamento. Então, o quanto é difícil a gente dizer se um relacionamento funcionou ou não, se ele deu certo ou não. E para mim, o término de um relacionamento, e eu posso falar do meu, eu acho que a gente não fala a partir de um outro olhar que não seja dos nossos óculos, né? A gente não enxerga o mundo como é, mas a partir daquilo que existe em nós. Então, eu vejo assim, olha, que olhando para o meu casamento é um casamento que deu certo. É um relacionamento que se encerrou, mas que deu certo, né? Porque eu não vejo assim o término de uma relação como algo que significa um fracasso. Né? Eu, inclusive, ouvia por acaso hoje no feed, apareceu a Jane Fonda, que é uma atriz famosíssima, né? E hoje, no auge da sua maturidade também, né, falando a respeito das suas relações, ela comenta que ela pode olhar a história dela como uma história de quem viveu 3 separações ou 3 casamentos. E ela prefere olhar como quem viveu 3 casamentos, porque considera que em cada um deles ela cresceu, ela aprendeu, ela se melhorou como pessoa, né? Então, nenhuma das relações que ela encerrou
ou que se encerraram, né? Porque não é só o desejo de um. Nenhuma das relações que ela encerrou é uma relação que ela considera como uma relação que não deu certo, né? Então, durante muito tempo, eu se for considerar 34 anos de relação, é óbvio que é uma relação que deu certo, que funcionou, que fez bem, né? E que, como todas as outras coisas da vida, também teve seus pontos negativos. É assim na nossa profissão, é assim com as nossas amizades, é assim com o nosso dia, enfim, como tudo, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessa ideia de que talvez a gente idealize coisas demais. E talvez com as redes sociais, isso também toma uma proporção gigantesca. Isso, né? Pensar, às vezes a gente pensa assim, é porque... Talvez quando um relacionamento, logo que ele acabe, fique alguma feridinha ali que ainda precisa cicatrizar. Eu acho que isso é normal, existe um processo de luto que faz parte de todo o relacionamento, quando ele termina, né? Mas assim, é bem importante a gente pensar que todos nós somos pessoas difíceis. Sabe? Porque eu comentar assim, por exemplo, fulana de tal é uma pessoa difícil de lidar. E você é fácil. Né? Então, às vezes, e outro dia eu ouvia isso numa entrevista, fuja das pessoas que dizem que são fáceis de lidar. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Fuja dessa pessoa. Porque essa pessoa... Não, ela não tem nem consciência, talvez, de quem ela seja, Sheila. Tá? Eu já pensei falsa. Pode ser. Mas, às vezes, a pessoa não tem nem consciência de quem ela é. Talvez. Tá? Não tem consciência das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus erros, dos seus tropeços, né? Talvez esteja numa imaturidade que então, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, assim, o nível de autoconhecimento pequeno vai trazer um problema grande num relacionamento. Tá? Então, assim como não é legal você dizer, não, eu sou difícil, eu sou teimosa, eu sou turrona, eu sou... mas eu sou assim e é assim que eu sou e eu não vou mudar. Isso é um problema num relacionamento? É a síndrome Gabriela, né? Isso. Eu sou assim, eu nasci assim e você ser sempre assim, Gabriela. Não dá, né? Não dá, né? E por outro lado, essa pessoa que se acha muito fácil, né? Ela não consegue entender que ela é também uma pessoa com defeitos, que ela é uma pessoa que tem que se melhorar. Ela não percebe isso. Nunca vai ser uma coisa só. Não. Nunca vai ser fácil. Não. Nunca vai ser sempre a boazinha. E nem nunca vai ser difícil demais. Sabe? Então, eu acho que quando a gente reconhece que a gente é difícil, que há dias que nós somos insuportáveis, que há coisas que nos tiram do sério, que às vezes a gente incomoda tanto que a pessoa tem vontade de picar a gente em pedacinhos. E reconhecer que isso faz parte do que eu sou como ser humano e não de uma idealização do outro. Porque tem uma coisa que quando a gente idealiza muito um parceiro, por exemplo, eu encontro o meu príncipe encantado e ele é maravilhoso. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é sensível, ele é amoroso, ele é gentil, ele é trabalhador. Ele me ouve, ele é sensível, romântico, ele é perfeito. E eu o enxergo dessa forma. Eu o coloco num lugar, num pedestal, vocês estão entendendo? Difícil de sustentar. Difícil de sustentar. Para ele sustentar na relação, porque ele vai ter que sempre atender a expectativas que estão... Mais fácil cair fora. Exato. Estão acima. Ou então se sacrificar e se violentar muito, né, Kelly? Para poder se manter nessa posição. E também é difícil para o outro, porque aí desequilibra o relacionamento. É o perfeito e o imperfeito. Você é tudo e eu não sou nada. Isso. Tá? Vira um drama. Vira um drama. Vira eu me sentindo muito pequena perto da pessoa. Vira eu me sentindo e me acreditando insuficiente perto da pessoa, sabe? Então, esse desequilíbrio que vem, e eu acho que muitas vezes em função da falta de autoconhecimento, tá? E do aceitar esse lugar de pedestal em que te colocaram. Gente, não aceitar. Isso é libertador. Sair dessa condição, tá? De ser, uau, a mulher. Uau, o cara. Sair desse lugar é libertador e ajuda a equilibrar uma relação. Sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar nisso, assim, numa relação, para que ela se mantenha, para que ela se inicie, para que ela permaneça, para que ela seja saudável para quem está participando dela, né? Que haja um equilíbrio entre as pessoas.
que estão nessa relação, né? Que não haja essa discrepância entre quem é o bom e o mal da relação, o certo e o errado, sabe? O superior e o inferior, né? Porque para os dois vai ser ruim. Não sei o que vocês pensam em relação a isso, né? Mas acho que essa distância, isso dificulta uma relação de verdade. Eu acredito, baseado na minha experiência de vida, que também tive muita coisa, depois posso comentar também, mas eu acredito muito que o amor, ele está diretamente ligado com a admiração. A partir do momento que você deixa de admirar, porque admirar não é idolatrar, não é colocar no pedestal. É admirar, às vezes, o jeito até com que a pessoa faz o café, o jeito com que a pessoa brinca com o cachorro, você vai admirando ela. Isso tudo, para mim, é o que fortalece. Quando você começa a enxergar mais defeitos que a pessoa tem, eles sempre estiveram ali, do que a admiração, aí você começa a entrar num terreno perigoso, porque você também tem os teus defeitos e talvez a outra pessoa também passe a não te admirar mais, porque você fica colocando os defeitos dela em ênfase o tempo todo. E aí a outra pessoa também vai começando a se sentir mal, porque são as expectativas que nós todos criamos, né? Encontrei a pessoa certa, essa é a pessoa que vai me fazer feliz, com essa pessoa eu vou depositar toda a minha felicidade. Eu me lembro de um tio meu, eu fui casada por quase 10 anos, de um relacionamento que durou quase 15 anos. Temos a Bárbara aqui, fruto desse relacionamento que eu também digo que deu certo, que também foi um relacionamento de adolescência, como a Kelly, mas que fechou-se um ciclo e tá tudo bem. Né? Mas eu lembro que no dia que eu ia casar, porque sim, eu noivei, casei na igreja, a Dani também, né? Na época, eu tinha 21 anos, e um tio meu, antes de eu ir para o salão, ele me deu um abraço e ele disse assim, eu vou te falar uma coisa, eu quero que você segure para a tua vida toda. E eu nunca mais esqueci, eu lembro exatamente onde eu estava, e como ele disse, nunca deixe que a tua felicidade dependa de outra pessoa. Ninguém nunca tinha me dito aquilo do jeito que ele disse. E ele era uma pessoa já separada. Né? Ele já tinha passado por um divórcio. E eu, né? Na minha ingenuidade, na minha imaturidade. Aí, depois de muita coisa que aconteceu, eu me dei conta do quanto isso é importante. Porque a gente fica sempre esperando que a outra pessoa faça a gente feliz. Que ele saiba das tuas expectativas e as atenda. Exato. E também, porque, afinal de contas, você colocou ele num lugar... Isso. Vocês estão entendendo? E não é essa saudável. Isso não é saudável. Frustra a todos. Frustra você, porque você não vai ser atendida. Não existe isso. Né? E frustra o outro, porque ele sabe que não te alcança. Que não atende. Tá? E que ele tem que se esforçar muito. E por mais que se esforce, ele sempre vai ficar devendo. Sim. Tá? É bem isso. E aí também tem uma frase que diz que com a maturidade você começa a entender que dentro de um relacionamento é crescer juntos. E crescer em tudo. É se melhorar, profissionalmente, um apoiar o outro, na maternidade, na paternidade, nas frustrações da vida, nos conflitos em família, que eles também fazem parte, é se apoiar, às vezes, não dê bola, vai passar, é só isso mesmo, e tá tudo bem, alguém da tua família ficar doente, o outro apoiar e não ficar com ciúme, porque então, assim, quanta coisa a gente pode parar para pensar nisso. E eu tenho estudado um pouquinho sobre algumas religiões, e eu ouvi de uma pessoa de uma determinada religião, enfim, não vou entrar em detalhes, que dizia assim, de repente eu não encontro o amor da minha vida porque fizeram um trabalho para mim. E ele disse, não, de repente você é chata mesmo, e é por isso que você não encontra ninguém, você quer alguém perfeito e não se enxerga, sabe? Eu achei aquilo tão bacana, porque às vezes é a história de botar a culpa também por não encontrar uma pessoa. Acho que a gente também precisa trazer isso para a nossa vida. E uma outra frase também que eu ouvi de uma pessoa, logo que eu me divorciei,
pouquinho antes do divórcio, uma pessoa me encontrou no banco e me disse assim: é verdade que você se separou? Eu disse: sim, é verdade. Aí ela olhou para mim e disse assim: o amor é uma planta que... Uma senhora de bem mais idade que eu. O amor é uma planta que precisa ser regada todo dia. Vocês esqueceram de regar. Naquele dia, eu parei para pensar de um jeito que eu não tinha, porque a história do luto, algumas pessoas me disseram quando eu me separei: ai, você deve estar bem feliz, agora você está solteira. Acho que tudo é uma questão, como disse a Dani, com os olhos que você enxerga, né? Para mim, teve uma questão do luto. É o luto por uma família, por uma história que eu achei que iria durar mais, mas que tudo bem, encerramos. Ok, mas eu teve um momento que deu aquela baqueada. E aí eu entendi que, para mim, hoje, a separação, apesar de tudo, eu vejo como, assim como o ficar junto, é 50% de cada. Eu tive 50% de amor e tive 50% de culpa pelo fim do relacionamento. Ou seja, empatou. Deu certo. Isso. Me veio que talvez na frase dessa senhora, né? Vocês esqueceram de regar. Talvez um primeiro impulso de... Eu fiz a minha parte, ele que não regou. É isso. E eu só ouvi e agradeci a ela. E o quanto isso é verdadeiro e profundo, né? Porque o luto passa pelo processo de negação, né? Uhum. É uma das etapas do luto, Uhum. né? Então, assim, eu também, né, Sheila, senti esse mesmo luto. Eu acho que todas as pessoas que se separam, que encerram um relacionamento, especialmente se é um relacionamento longo, que envolve toda uma profundidade de relações com familiares e, enfim, toda uma história, todo um projeto, existe esse sentimento de luto, né? E num primeiro momento, o que eu pensei eu fracassei. Eu tive a mesma sensação. Sim, eu fracassei. A mesma sensação. Né? Eu fracassei por quê? Porque aos 15 anos eu construí um projeto de vida, eu trabalhei com ele junto com a outra pessoa, é óbvio, né? Mas, enfim, eu me envolvi nele por 34 anos e agora eu não estou mais com esse projeto de vida, né? A minha vida agora vai ter que ser outra. Então, uma coisa que eu dizia, inclusive, na terapia, que, aliás, eu quero deixar aqui registrado, põe em ata, faz favor, a importância que é as pessoas se submeterem à terapia. Não só após um término de relacionamento, mas como um processo de amadurecimento, de autoconhecimento e de crescimento pessoal, tá? Então, assim, ao longo da terapia eu entendi... Assino embaixo. Ao longo desta última vez que fiz terapia, porque fiz várias vezes ao longo da minha vida, eu entendi que o maior luto que eu sentia era a perda do projeto de vida no qual eu tinha acreditado. Não só eu, óbvio, né? Ele era um projeto de vida coletivo, um projeto de vida compartilhado. E isso foi o mais difícil. E vou te dizer que, às vezes, ainda me dá uma cutucada. Do tipo, eu pensei que eu ia estar no tal lugar. Eu pensei que eu ia viver tal coisa. Eu precisei abrir mão daquela situação, daquele imaginário, sabe? Então, isso é uma coisa que é difícil, Sheila, e sim, a gente se sente triste, mas muitas pessoas pensam, agora tu te libertou, como se você estivesse vivendo dentro de uma situação horrorosa. E não era o caso. Talvez algumas mulheres vivam, mas não era o caso. Sim. Sabe? Então, eu entendo, assim, que as pessoas, elas têm também essa dificuldade, esse negócio do, tem que regar todo dia. Tem que regar todo dia, assim como muitas coisas dos saberes populares. Por exemplo, tem uma frase do Nietzsche, que não é popular, mas, né? Mas é muito de uso corriqueiro, que diz assim: se você quer se casar com alguém, pergunte-se se você estaria disposto a conversar com essa pessoa pelo resto da sua vida. Né? Por quê? Porque o casamento ele é composto por muitas coisas. Por atração, por sexo, por amor, por compartilhar problemas, por um projeto financeiro, mas ele é construído a partir disso que a gente chama de intimidade. E que intimidade não é uma coisa exclusivamente física. E eu acho que esta talvez seja uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de entender sobre quando se fala de relacionamentos contemporaneamente, sabe? As pessoas relacionam intimidade com a nudez do corpo. E a intimidade, para mim, ela está relacionada com a nudez da alma. Né? É uma alma que se desnuda, mas é verdade, né, Sheila? É você se colocar nua ou nu diante de alguém que vai te amar ainda assim.
E quando eu digo ainda assim, é porque reconheço que essa minha nudez está carregada de defeitos. Entende? Então, acho que essa situação é isso que permite que um casamento se amadureça, cresça, se fortaleça. Essa demonstração do quanto nós somos vulneráveis. A gente não precisa ser forte sempre, né? Outro dia até eu gravei um story lá para nós, ali no Amélia, e colocando assim, né, de que as mulheres, às vezes as pessoas pensam que as mulheres fortes, as mulheres que têm amor próprio, que buscam pelo próprio espaço, né, são mulheres que não querem ser cuidadas. Não, a gente quer ser cuidada. Assim como a gente também se sente muito bem cuidando do outro, né? O que a gente não quer é ser dependente, o que a gente não quer é se sentir menor, o que a gente não quer é uma série de outras coisas. Mas quem não quer colo, cuidado, afago? Até porque, né, Dani, de repente essa falsa sensação de que uma mulher forte é uma mulher que não precisa de ninguém, pode ser uma das razões para tantos divórcios. Isso. Porque se eu não preciso de ninguém, o relacionamento, então, é para quê? E quando nós falamos da energia do masculino e do feminino, hoje a gente vê as energias desequilibradas em cada ser humano, né? Então, nós temos homens com energia masculina e feminina, mas que talvez não tenham a energia masculina tão ressaltada. Assim como mulheres que talvez tenham o feminino mais recolhidinho e a energia do masculino muito à frente. E aí um homem não vai procurar a energia do masculino para se equilibrar. O que ele busca é uma mulher forte, mas forte no seu feminino, no seu lugar, no seu papel. Sim. Até eu havia feito uma anotação aqui, meninas, que também tem a ver com isso que a Kelly tá trazendo, mas tem a ver também com um story que a gente publicou outro dia, que é aquela ideia assim, o relacionamento é escolha, o amor é uma escolha, né? Então, não é uma necessidade no sentido de que eu sem você não sou feliz, ou eu sem você não sou ninguém. Tá? Eu acho que esse tipo de amor, ele é problemático. É a música aquela Avião Sem Asa, é o melô do codependente, não do amor. Isso aí, não dá. Né? Então, eu acho que o relacionamento, ele é uma escolha. E o que a gente escolhe? A gente escolhe parceria. E parcerias são conexões em alto nível. Por isso tá difícil. Fala a pessoa que tá sozinha que não sabe se vai querer encontrar alguém, né? Porque é isso. As parcerias, elas são conexões em profundo nível, em alto nível, né? E isso tá difícil por duas razões, eu vejo. Tá difícil porque as pessoas, elas vivem numa sociedade que faz a apologia à superficialidade, a urgência, a emergência, a efemeridade, sabe? Materialidade. A materialidade, muito, né? Tudo passa a ser... tem que estar esteticamente bem. Deus me livre, uma mulher de 50, 60 anos, como é que vai arrumar um namorado? Porque ela já está velha, entendeu? Quer dizer, então, todas essas coisas que estão dentro da questão também da espetacularização, né? Os relacionamentos, eles têm que ser espetaculares. O pedido de casamento tem que ser pulando de paraquedas, caindo nas Maldivas, entende? Então, essas coisas todas, eu acho que elas dificultam muito os relacionamentos reais. As parcerias de conexão profunda, tá? E não desculpa Sim. só te interromper, Dani. E também, às vezes, aquele casal que já está junto, e eu conheci uma pessoa que estava entrando, ainda bem que saiu disso, nessa vibe. Mas é que a nossa vida, a nossa condição financeira, a gente mal consegue fazer uma viagem por ano, os fulanos vivem viajando, os fulanos vivem não sei o quê. Por isso que eles estão bem. Por isso que eles estão bem. Inclusive, ontem a Jéssica trouxe isso pra gente no workshop, né? E foi muito bem colocado. Adorei que ela falou isso, dessa questão estética, que até mesmo a própria plataforma do Instagram agora, ela já não gosta de muita ostentação, que era algo que os influenciadores faziam. Eles alugavam carrões,
casas, para poder postar fotos na frente, dentro de carrões, para poder trabalhar esse marketing da ostentação mesmo, porque isso desperta nas outras pessoas o desejo de querer algo. Então você começa a consumir o material daquela pessoa, porque se eu for igual a ela, eu vou ser tão feliz, tão bem-sucedida quanto ela. E aí daqui a pouco o casal se frustra, porque, meu Deus, eu não tenho essa roupa, nós nunca conseguimos ir naquele restaurante, e aí você passa a deixar de dar importância de comer uma pipoca em casa, de fazer um piquenique, de algo que antes era tão gostoso entre vocês, agora começou a ser um problema, porque não é aquilo que os outros estão vivendo. Então, é importante trazer essa reflexão para as pessoas de que nem tudo que você enxerga é real. Muita coisa está ali só para te vender uma ideia e que tomara que isso acabe logo, né? Só queria complementar, Dani, que eu acho tão importante. Exato. Isso. Então, assim, essa espetacularização dos relacionamentos, sabe? De muitas declarações, de muito amor. Semana passada a gente viu, né? Num dia, a declaração de amor eterno da Isa e do seu, então, marido. E dias após o fim do encerramento do relacionamento, né? Então, essas situações todas, elas dificultam para que você tenha um relacionamento de verdade. Primeiro, porque as pessoas elas estão menos dispostas a um envolvimento mais profundo, que demanda autoconhecimento. E se autoconhecer não é bem assim, é mais fácil apontar as coisas no outro, né? Porque o autoconhecimento é um processo dolorido, muitas vezes. A gente tem que se olhar, né? E de fato se enxergar. E eu acho que uma outra coisa também que tem colaborado muito para que essa escolha e essas conexões de alto nível sejam mais raras, né? Elas não são impossíveis, mas mais raras, é o que a Kelly comentava. Hoje nós temos uma mudança no papel do homem e da mulher, né? Homem e mulher são atrelados a essa noção do masculino e do feminino, mas eles são figuras, vamos dizer assim, né, ou personagens sociais que têm sido alterados ao longo do tempo, né? Então, aquilo que antes era muito fácil para um homem, que era saber que num relacionamento o que ele precisava era ter um emprego estável e suprir as demandas materiais da casa, né, e que a mulher cuidaria de todo o restante, daria o suporte emocional e cuidaria do funcionamento, vamos dizer assim, da funcionalidade da família, isso hoje não cabe mais, né? Hoje uma mulher, muitas vezes, se envolve com homens ou mais jovens, ou homens que têm uma vida financeira inferior àquela que ela tem, e está tudo bem. Entendem? Porque não há mais essa relação atrelada de eu tenho dependência em relação a. Há mulheres que ainda vivem nessa condição, há relacionamentos construídos sobre essas bases? Sim. Mas esse é um papel que está em modificação. Então, as pessoas que hoje buscam relacionamentos de conexão de alto nível, né? Esses de entrega, enfim, elas também se deparam diante dessa dificuldade. Bom, e qual é o meu papel como mulher nesse relacionamento? E qual é o papel dele como homem nesse relacionamento? Sabe? Então, e talvez eu aqui quero falar isso bem como especulação mesmo. Acho que está mais difícil para os homens. Tá? Eu acho que está mais difícil para os homens entender. E aí, se tiver homens nos assistindo e puderem comentar aqui, mandar para nós algum feedback, né? Mas acho que está mais difícil para os homens entenderem qual é o papel, sabe? O que esperar deles dentro de uma relação. E talvez porque aí, puxando um pouco a responsabilidade, né? Também para as mulheres, porque talvez muitas mulheres, nós, fomos tomando o espaço. Fomos abocanhando o espaço. Eu lembro de uma colega que dizia, tá em casa, tá na hora de pôr a mesa, abrir o vidro de pepino. Quem não consegue abrir um vidro de pepino? Mas você pode. Mas será que de fato você quer? Então, não dá para dizer, amor, abre para mim. Não vai te diminuir, mas vai talvez trazer essa sensação de que vocês estão, de fato, numa parceria. Eu posso abrir, mas se você puder fazer para mim. Assim como, né, Kelly, qual é o problema de a gente sair para jantar e hoje eu pagar a conta ao invés de ser o meu marido? Se eu posso. Qual é o problema Qual é o problema? Meu marido ficar com o meu filho e eu ir trabalhar? Isso.
né? Só que há um problema. Sim, sim. As Há um pessoas problema não porque aceitam esse é um isso. processo que está sendo reconstruído, isso não está claro ainda. Então, quando a gente tinha um manual de instruções, Seguia e pronto. seguia e pronto. Hoje a gente não tem mais esse ponto de referência, ele não está fixo. Uhum. Então está ficando mais difícil. E eu acho que para o homem está pior. E nesse emaranhado todo, né? Talvez porque o relacionamento não é mais a dois. Ok, a gente trouxe que o relacionamento vai trazendo os filhos, trouxe a história dos pais, mas os pactos, os acordos que se faz, não é mais na relação íntima entre dois. Cada um com a sua história e o seu mundo. Mas a gente faz muito do nosso relacionamento com o que o outro vai pensar. Então, olha para fora a partir, especialmente das redes sociais, mas também deixa de tomar atitudes dentro, porque está pensando no julgamento lá fora. Sim. Um julgamento que às vezes é só idealizado no pensamento. Ou às vezes está bem nítido na porta de casa. Né? Eu quero contar uma historinha para vocês que Então, eu lembrei conte. agora, até anotei para não esquecer. Como eu trabalhava no varejo, então eu acabava conversando com muita gente, e aí quando eu me divorciei, enfim, aconteceu muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim, porque tem gente que não tem muita noção e pergunta, assim, umas coisas que não tem cabimento. Do tipo, nossa, tu tá sem aliança, mas eu nunca usei aliança. Era para poder entrar no assunto, mas enfim. Aí chegou uma senhora para conversar comigo. Tá, é verdade que você se separou? Não lembro como é que foi. Eu disse, sim, verdade. Como é que tu fez? Daí, como assim? Como que faz para se separar? Aí, disse, olha, você tem que pensar, ver e tal, mas a minha história é essa. Pois é, mas é que eu tenho uma filha da mesma idade que a tua e eu também queria me separar e não sei como fazer. Aí eu lembro que eu falei pra ela assim, você já tentou tudo? Você tem que tentar tudo. Se você achar assim, mas eu podia tentar, sei lá. Eu vou tentar um terapeuta, não sei. O que tu não tentou ainda? É porque ainda tem amor. Tem que tentar. Então, conversa com teu esposo, vai pra casa e tal. Acho que, né, daqui a pouco tu precisa esfriar a cabeça, né? Eu não sabia da vida dela, não sabia nada dela. Ali uma semana ela apareceu. Oi, eu vim te agradecer, eu saí de casa. Eu me senti tão responsável pela vida daquela Sheila pessoa. Coach. Eu disse, não, que tu fez isso? Gente, ela tá separada até hoje. Até hoje. Sabe, eu vejo ela. Ela não fez por você. Mas ela fez por ela. Mas Pois ela é. precisava se ancorar em uma falsa ideia. Pois é, eu lembro assim que foi uma história assim que me baqueou muito no momento que eu já estava baqueada. Então, isso pesou. E aí, vamos lá. Então me divorciei, me separei ali e tal, me divorciei e tudo mais. E aí vem as piadinhas, né? E agora? Vai comprar um carro, uma casa ou vai casar? Né? Vem as piadinhas. E daqui a pouco a vida preparou para mim uma outra pessoa e eu tive a oportunidade de começar uma nova vida aos 31 anos, então agora começando novamente um relacionamento. E queria compartilhar isso com quem estiver ouvindo, porque às vezes as pessoas têm filho e têm muito medo, né, de como que é, e quero compartilhar como é que foi a minha história também um pouco. Eu vou dizer para vocês que não é nada fácil mesmo. Eu tinha uma filha de 7 anos, o meu atual marido, né, tinha um filho de 12 anos, de um relacionamento anterior, e eu brinco que a gente não começou em 2, a gente começou em 6, porque éramos nós dois, nossos filhos e os nossos ex, e que fazem parte da nossa vida até hoje, porque filho é para sempre. E algo que a gente deixou muito claro entre nós é que os nossos filhos seriam a nossa prioridade. Então, a Bárbara estava morando comigo e não seria diferente. E o filho do meu marido mora com a mãe dele até hoje, mas que a educação deles era a nossa prioridade, que nós iríamos fazer dentro do que nós pudéssemos para que as coisas fossem o mais natural dentro do anormal que a sociedade coloca. Porque assim, você escolheu, né? Eu escolhi encerrar o ciclo.
os nossos filhos não escolheram encerrar nada. Eu tive que procurar ajuda, não foi um momento fácil de recomeçar tudo e apresentar outra pessoa para minha filha. Primeiro eu sempre dizia assim, quando eu me separei, estou apaixonada por mim mesma. Porque foi um momento em que, aos 30 anos, eu me descobri se apaixonando por mim. Eu não sei como que eu fiz isso na época, mas foi tão importante para que eu pudesse entrar em um outro relacionamento. E vou confessar aqui, inclusive porque a Bárbara está aqui, muito balançou para mim a história de ficar junto por conta dos filhos. Os filhos tiveram, hoje ela é uma adulta, né? Mas tiveram um peso muito grande, porque não é fácil você administrar tudo isso, são os ciúmes, são a própria escola, na época, não facilitava muito as coisas. Eu sei que hoje algumas escolas não fazem mais, mas olha, gente, independente até comentei com as meninas, de eu ter me divorciado ou não, eu sempre fui contra o dia do pai, o dia da mãe na escola, por N motivos. Mas assim, o padrasto, ele é sempre uma figura ruim para todo mundo. Ele sempre é uma ameaça para todo mundo. As pessoas já julgam, especialmente se você tem uma filha menina e aí você coloca um homem dentro da tua casa. E eu digo para vocês que é algo de muita responsabilidade. Sim, com certeza, muita responsabilidade. Mas eu brinco também que a Bárbara, ela tem o privilégio de ter 2 pais. Hoje ela tem essa vantagem, eu digo, né, de ter, porque a sociedade ela cobra demais de você. Então não tem o dia do padrasto na escola, não tem o dia da madrasta na escola. Opa, daí a gente pega um gancho aqui, porque ser madrasta, eu sou uma pessoa que tem madrasta. Minha filha tem madrasta. E, de repente, eu virei madrasta. Também. E olha a figurinha da madrasta. Ela é um ser desprezível. Ela é pintada nas historinhas como uma bruxa. Ela é algo muito mal. Eu até peguei, porque aqui, se você olhar lá no Google, o que é madrasta, deixa eu me achar aqui. Mas é um ser... Onde é que diz aqui? Madrasta. Ela é um ser que não tem... Meu Deus, não estou achando aqui agora a palavra. Mas ela não tem... É uma pessoa má, resumindo. Agora eu não estou achando o conceito. Eu até anotei aqui, gente. Agora eu não estou me achando. Mas é uma pessoa má, fria, sem sentimentos. Google, por favor, muda o nosso conceito. Eu não sou uma pessoa má, fria, sem sentimentos. Eu sou a madrasta do meu enteado. Então, até a palavra, ela tem um peso muito forte. Ninguém sonha, quando criança, em ser madrasta de alguém. Ninguém sonha em ser padrasto de alguém. Mas eu recebo o meu enteado como um filho para mim. Eu não tenho o direito de estar no lugar da mãe dele, jamais. Mas eu olho para ele, amo ele como um filho, como um presente que a vida também me deu para que eu pudesse, daqui a pouco, dar pitaco. E teve momentos em que eu dei pitaco e não deveria, sim. Madrastas, se coloquem nos seus lugares, não façam como eu, porque eu errei muito, eu precisei de muita maturidade para entender qual era o meu papel, porque eu queria ajudar, e não é assim. Você precisa se colocar no teu lugar. Às vezes, mesmo tendo consciência, eu não conseguia entender qual era o meu papel dentro daquilo tudo, e depois eu entendi que eu tinha que ser uma amiga. Uma amiga que pudesse estar ali para aquilo que ele precisasse, assim como é a relação da Bárbara com a madrasta dela. E sou muito grata por essas pessoas todas na minha vida. E eu acho que... queria falar uma coisinha mais sobre a madrasta. Que é sobre, assim, daqui a pouco levar ao médico. Né, tô tentando imaginar a situação. Por exemplo, no caso da Bárbara, aí quando a gente ia no médico, ia eu e o Juarez, aí as pessoas diziam, nossa, mas a diferença de altura é muito grande, né? Mas ela não é o pai, ele não é o pai biológico. As pessoas já fecham a cara. As pessoas têm receio. Nossa, mas ele não puxou nada para você, né?
pois é, que ele não é meu filho biológico. A gente passar por tudo isso como é difícil, mas assim, acho que a gente tem que falar sobre isso. Por isso eu estou aqui levantando a bandeira das madrastas, porque às vezes os filhos vão ter ciúme da madrasta, do padrasto. Então é importante que se você está se envolvendo com alguém, que você traga de forma leve essa outra pessoa para a vida do teu filho, porque ele não estava daqui a pouco preparado para isso. E eu sempre brincava assim com a Bárbara, que no coração da gente não precisa sair ninguém para a gente colocar mais alguém. O coração da gente é do tamanho que a gente quiser. Então ela pode ter outra avó, se ela quiser chamar de vó, é assim que ela chama. Ela pode ter primos e chamar de primos sem problema nenhum. Ela pode ter uma pessoa com uma referência de pai e amar dentro do coração dela, que isso não vai mudar nada, isso não diminui o amor dela em momento nenhum por outras pessoas. Por isso a história do se conhecer. A gente precisa se conhecer e quando você tiver filhos, você precisa preparar esse terreno para tudo isso, porque a sociedade cobra muito, a escola cobra. Como não é teu pai que vem te buscar? Como ela não é tua mãe? Né? Nossa, as pessoas questionam de um jeito que dói, eu digo. Elas não perguntam, elas julgam. Elas julgam. Acho que é essa a palavra. A pergunta vem sempre com esse tom, o olhar vem sempre com esse tom. Isso. Mas esse julgamento, Sheila, e tu também te separou e passou um período sozinha, tu sabe que ele também vem pra gente quando a gente encerra um relacionamento, né? Porque pós-relacionamento, eu acho que uma coisa que aconteceu comigo e que eu agradeço, né? Foi o quanto eu aprendi a me amar. Isso foi uma coisa, assim, que eu jamais imaginei que eu pudesse gostar tanto de mim quanto eu gosto hoje. Sabe? Eu sempre amei muitas pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível a essas questões do afeto, né? Mas eu nunca me amei do jeito que eu me amo hoje. Então, isso demandou, foi algo que eu ganhei com a minha separação, né? Porque eu precisei entrar em mim. E aí vem esse processo do autoconhecimento, de me reconhecer como uma pessoa, de não ter mais as mesmas referências de projeto de vida, de quem eu era ou do que eu fazia, do que eu tinha antes, né? Então, essa reconstrução, inclusive das nossas rotinas, quando a gente se separa, todo mundo olha e julga. E tu quer ver uma coisa que as pessoas olham e julgam muito? Por exemplo, eu hoje estou sozinha. Se vocês me perguntarem, Dani, tu pretende ter, sei lá, se casar de novo, coisa assim, a minha resposta imediata é não, tá? Isso é o que eu penso hoje, talvez ano que vem, ou daqui 5 anos, eu pense diferente. Mas eu precisei chegar aos meus 49 anos para, então, reconstruir uma vida. E não é um processo simples, Sheila. Se para ti foi difícil aos 31, para mim foi difícil aos 49, e para as pessoas que têm que fazer isso aos 20 é difícil também, para quem vai fazer aos 70 também é, né? Porque você vai buscar outras referências, você tem que se encontrar como pessoa, você tem que reaprender sobre o que você é, quem você é, qual vai ser o teu projeto de vida daqui para frente, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante e que é uma vantagem para as mulheres, é que as mulheres, especialmente as mulheres que já passaram dos 40, 45 anos, elas fazem isso com muito mais facilidade. Porque essas mulheres saem para beber com as amigas, elas marcam viagens, elas têm jantares, elas se envolvem em atividades... A maturidade acaba trazendo algumas permissões. Isso. A gente acaba se envolvendo em atividades sem fins lucrativos, em projetos, a gente se doa para uma série de coisas, né? A gente se permite prazeres, a gente beija, a gente namora, a gente fica. E são situações que você vai se reconstruindo, certo? E que eu acredito que isso acontece muito porque a gente conta com o apoio de outras mulheres. Isso é uma coisa que nós já falamos aqui, de que nós não somos rivais, nós somos amigas, que as mulheres se apoiam, sabe? Então, quando você constrói esse lugar de acolhimento, você encontra esse lugar de acolhimento, você reconstrói a si mesma e reconstrói a tua rotina, reconstrói a tua vida, reconstrói, enfim. E aí você passa a se questionar. Porque a gente entende uma coisa importante, inclusive para um relacionamento, quando ele está aí, né, quando ele está existindo, é que eu não preciso de um homem para me validar como mulher. Apesar que
eu também acredito que tem muita gente dessas assim, que tem uma vidinha ruim e que gosta de cuidar da vida do outro. Esse pessoal que tem uma vidinha medíocre, que gosta de se ocupar com a vida alheia. Tem muita gente que pensa assim, mas então vejam, né? A Dani tá sozinha há 3 anos. Tá aí. Ela era o problema. Ó, é um pensamento lógico, né? Então, acho que muitas pessoas também pensam que as mulheres que, após uma separação e na maturidade, acabam optando, ou talvez não encontrem mais aquela pessoa com quem estabelecer uma conexão profunda, né? E optem por uma vida em que elas não estão num relacionamento e mesmo assim elas estão vivendo muito bem, obrigada, né? De que essas mulheres elas têm algum problema. E elas são a pessoa difícil. Eu anotei aqui que estou tentando dar um pitaco aqui, dizer Vamos lá. que talvez estas mulheres fizeram um caminho e descobriram a diferença que estas pessoas da vidinha mais ou menos ainda não, então talvez possa ser um alecrim para hoje, né? É descobrir a diferença entre solidão e solitude. Isso aí. Boa. Muito boa. Vocês não têm ideia. Eu estava na casa da minha mãe no domingo. E aí, eu já estava fora o domingo todo, porque eu já tinha almoçado fora. Sabe aquela coisa? Fiquei com amigas, depois passei na casa da minha mãe. Tinha lá meu filho, minha nora, meu neto. E nós ficamos lá até as 8h30. E eu disse, gente, eu não aguento mais. Eu preciso ficar sozinha. Me despedi deles e fui para minha casa. E quando eu entrei em casa, eu senti uma paz tão grande. Um aconchego, um conforto tão grande de estar no meu lugar. Entendem? Então, isso era uma coisa que eu não tinha nunca sentido na vida. Sabe? Então, é um processo de redescoberta. E vamos combinar, não é qualquer pessoa que vai tirar uma mulher que está sentindo isso ou que está vivendo desta forma. Eu não estou falando só de mim, mas eu falo em nome de muitas mulheres, né? Que vai tirar essa mulher desse lugar. Porque o nível de exigência começou a ficar alto. Não sei se é um nível de exigência, Sheila, mas eu acho que de autoconhecimento, entendeu? Isso, da outra pessoa se conhecer e entender o teu espaço. Pelo menos a gente brinca com isso. Quando eu já vivi o outro lado, né? Então, como eu acabei casando... Nossa, mas você não queria se separar? Pera, por que tu casou de novo? Porque eu acredito na família, eu encontrei um amor. Não que eu tenha que dar satisfação, mas para algumas pessoas eu era obrigada a dizer, porque senão o assunto não encerrava. E aí era a história. Não, mas... ela é ligeira mesmo, olha que rápida, ela já casou. Essa aí não consegue ficar sozinha. Essa aí não consegue ficar sozinha, teve que arrumar um macho. Eu tive que ouvir, eu ouvi cada coisa que eu só entendi depois. Mas a gente levanta. E tem essas pessoas da vidinha que fica cuidando da vida dos outros, que às vezes fica junto. Eu não tô aqui levantando a bandeira para se separar, tanto que eu casei de novo, tá, pessoal? E a Dani tá muito bem resolvida só, e a Kelly tá muito bem resolvida na vida dela também. E que seja assim enquanto a gente quiser que seja, tá? Mas ficar junto por causa dos filhos. Tá? O filho sente que a relação é infeliz. O filho sabe que vocês não estão bem. Não adianta, gente. Todo mundo percebe. Todo mundo ali ao redor já sabe que vocês estão vivendo de fachada. Isso é violência com os filhos também. Porque Inclusive, eles são pequenos demais para suportar a razão de o pai e a mãe se odiando dentro da mesma casa. Isso, por causa deles. E eu já ouvi também assim, não, eu não casei de novo porque eu priorizei os meus filhos, porque o meu filho é a minha vida. Coitado do teu filho. Olha o peso que carrega. Coitado! Imagina! A responsabilidade que tem essa criança. Nossa, então assim, também acho que isso, né? O filho não tem que pagar dívida nenhuma tua. Porque você abriu mão da tua vida, agora eu tenho que ficar com você. Opa, filho é pra vida. Essa é a minha opinião. Quem não gostar, que discorde à vontade de mim. Mas é bem por aí mesmo, essa questão de ficar cuidando da vida dos outros. E eu quero deixar um alecrim aqui. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo. Quase estourando. Eu tenho um alecrim também hoje. Ai, meu Deus. Então eu falo e depois as meninas encerram. Eu também vou precisar. O meu alecrim de hoje é uma dica que eu vou dar mesmo, de algo que faz sentido pro meu relacionamento atual, que eu digo que eu sou a mesma Sheila
com todos os meus defeitos, vivendo outro relacionamento, mas me conhecendo mais, me policiando mais, e eu aprendi com muitas falhas que eu cometi. Então, algo que eu falo pro meu marido, e eu sugiro que você tire um momento, nem que seja antes de dormir, por favor, não seja para discutir, tá? Mas que você diga pro teu parceiro: eu te amo apesar de... Eu te amo apesar de você deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu te amo apesar de... Porque fica muito mais leve dizer os defeitos da outra pessoa, ou, digamos, aquilo que te incomoda. Então, eu sugiro que os casais façam isso. Diga que você ama e diga algo que te incomoda, e vai ser muito interessante para a tua vida a dois. Eu tenho 2 alecrins, né? Primeiro é um livro do Osho, Livro das Mulheres. Ele tem um capítulo sobre casamento, que é para dar um nó na cabeça da gente mesmo. Então, quem puder acessar, eu acho que vale muito a pena, para uma ideia bem menos ocidental dessa instituição formalizada e desse vínculo tão julgado e talvez construído muito mais para os olhos dos outros do que para aquilo que é instinto e natureza humana. Então, vale a pena. E o outro alecrim é nesse clima romântico, né? Então, acho que quando a Dani trouxe essa questão da nudez da alma, então eu vou um alecrim para o André hoje. Que lindo, merece, lindo. né? Talvez não dizer o que eu sinto por ele, porque isso é uma construção, mas talvez dizer o quanto eu me sinto amada quando nós, num casal bem comum, de uma vidinha bem comum, eu ouço ele dizer: ai, tô com uma saudade de pegar a estrada com vocês, sair cedo para nós ir tomando um chimarrão e conversando. Então, eu me sinto amada, porque sei que a prosa pode ser longa, porque a alma está desnudada. Que lindo. Que lindo. Merece um aplauso. Com certeza. Não, é bem isso mesmo. Eu, antes de falar do meu alecrim, que é um poema, porque eu sou apaixonada por poesia, né? Mas antes de falar do meu alecrim, eu quero dizer que, para que não restem dúvidas, eu sou a favor do amor, sou a favor do casamento. Eu desejo me apaixonar e amar novamente. E desejo encontrar alguém. A questão é que hoje eu não vejo isso acontecendo por essa série de situações, por essa dificuldade que eu tenho encontrado de encontrar pessoas que se desnudem, que estejam dispostas a conexões, que sejam para além daquilo que a matéria pode permitir, né? E eu quero fazer a leitura para o pessoal que está em casa, tá? Quero fazer a leitura de uma poesia maravilhosa do Vinícius de Moraes, que todo mundo conhece, que se chama Soneto de Fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento, e antes, e com tal zelo, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É lindo, né? Viva Vinícius de Moraes! Ai, que lindo. Então, vamos encerrar hoje? Vamos lá. Todas românticas hoje. Acho que nós merecemos mandar um coraçãozinho pro povo. Né?